Alô galera, seja bem-vindo ao canal Daniel Master. Estamos trazendo aqui mais uma super questão agora do Enem 2020, a questão da prova amarela, a questão de número 136. É uma questão bastante interessante para nós analisarmos aqui e podermos aprender um pouco mais de como funciona a análise de uma questão matemática, com rapidez, praticidade, mas de forma simples, para que todos possamos entender e aprender um pouquinho a cada dia. Trouxe essa questão, é a questão 136 do Enem 2020, a questão bem interessante. Vamos lá. A questão 136. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, veja bem, olha o gráfico. Nós temos um gráfico, né? Nós temos um eixo horizontal e temos um eixo vertical. No eixo horizontal está a quantidade de itens produzidos. Então, percebo que os itens, as quantidades, elas estão agrupadas de 5 em 5. Então, nós temos o primeiro intervalo 5, 10, 15, 20, 25, 30. E no eixo vertical nós temos os valores. Então, R$5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, R$55. Está aqui o símbolo. R cifrão, quantidade de itens. Perceba que nesse gráfico existem duas curvas. Uma curva mais grossa, que representa a receita. A receita é o valor recebido com a venda do item, tudo bem? Essa curva mais fina, ela é o que? Ela é o custo, ou seja, é o valor gasto para produzir um determinado item, né? Então, é um valor gasto na produção, tudo bem? É um valor gasto, ou seja, aqui esse valor é o valor que eu gasto para produzir um item. E esse valor aqui de cima, desta curva mais grossa, a receita, é o valor recebido após a venda desse item. Tudo bem? Só para ilustrar a situação, vamos supor que essa empresa ela produza, né, que o que ela produz são sapatos. Tudo bem? Só para ficar clara a situação. Aqui embaixo, ó, o lucro é determinado pela diferença receita e custo. Então, perceba, o que ele está dizendo é que lucro, olha só, lucro é igual a quem? Eu vou representar por R. Receita, ou seja, o valor recebido com a venda do produto, menos o valor gasto, que é quem? Custo. Então, eu vou fazer aqui L, R, menos C. Então, o lucro é igual a receita menos o custo. Tudo bem? O valor recebido com a venda menos quanto eu gastei para produzir. Ele quer que o que a questão pede é o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Então perceba, nesse gráfico nós temos duas curvas. É a curva da receita, ou seja, a curva que diz para mim, dentro de cada quantidade produzida, quanto que eu recebi com a venda, que é essa curva grossa. E também esse gráfico nos diz que com a cada quantidade de itens produzidos, quanto que eu gastei para produzir. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto que essa empresa gasta para produzir, ó, quanto que essa empresa gasta para produzir 10 sapatos? Ela gasta quanto? É só vir olhar bem aqui na curva, nessa curva mais fina, que é a curva do custo. Então, essa empresa, para produzir 10 sapatos, ela gasta R$45. É só bater aqui, tá vendo? R$45. Se eu quiser saber quanto que essa empresa arrecada com a venda de 10 sapatos,
Ó, é só nós olharmos aqui para a curva mais grossa, que é a curva da receita. Então, ó, com a venda de 10 sapatos, quanto é a receita? Ó, 25. Olha só, então perceba aqui, ó, qual é o lucro de 10 sapatos? Vamos lá. O que é lucro? Receita. Quanto é que eu recebo de 10 sapatos? Eu recebo 25. Menos. Quanto é o custo para produzir 10 sapatos? Ó, na curva mais fina, 45. 45. Então esse lucro é de quanto? Ó, diferença, ó, 25 menos 45. Né? Toda vez que nós temos uma diferença, a gente faz o quê? A gente subtrai e consegue o sinal do maior. Então 45 menos 25, a gente tem menos 20. O que isso aqui significa para mim? Significa então que, ó, para produzir 10 sapatos, nós estamos tendo um prejuízo. Porque se o lucro é negativo, isso significa o quê? Nós estamos tendo prejuízo. Ou seja, eu estou gastando mais do que eu arrecado. Se nós olharmos, então, dentro dessa ótica, perceba, quando a empresa produziu 15 sapatos, é só ilustração, tá bom? A questão não diz que é sapato, eu só estou ilustrando que seja uma empresa que produz sapatos, só para ficar mais fácil de a gente criar uma familiaridade com a questão. Então, olha só, quando a empresa produz 15 sapatos, ó, tanto a receita, ou seja, tanto o valor que ela recebe com a venda, quanto o valor que ela gasta para produzir, é o mesmo. Significa que produzindo 15 sapatos, olha só, produzindo 15 sapatos, o lucro é de, ó, quanto? 40, eu gasto para produzir 40 menos e gasto, aliás, eu gasto 40 com a receita e gasto 40 para produzir, então o lucro é 0. Perceba então que o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que quando essa empresa ela produz de 5, entre 5 e 15, que é esse intervalo bem aqui, ó, de 5 até 15, ó, o custo sempre foi o que? Maior que a receita. Então, em todo esse intervalo de 5 até 15 itens, a empresa teve o que? Prejuízo. Então, em todo esse intervalo que vai de 5 itens, né, entre 5 e 15, a empresa sempre teve o que? Aqui, ó. Ela sempre teve prejuízo. Tudo bem? Agora, no intervalo que vai de 15 a 30, olha só, quando ela produziu 30 itens, vamos analisar aqui o 25. Ó. Quando ela produziu 25 itens, qual foi o lucro? Para produzir 25, ela gastou quanto? Ela recebeu de receita quanto? Ó, 50. Então, com 30 itens, ela recebeu 50, que é a receita, menos o custo. Quanto que ela teve de custo? Aqui, ó, 10. Então, ó, para produzir 25 itens, o lucro foi de 40 reais. Tudo bem? Então, aqui nós temos o que? Lucro. Toda vez que a receita, olha aqui, toda vez que a receita é maior do que o lucro, maior que o custo, então nós temos o que? Um lucro positivo. Então, o que nós observamos? Que no intervalo de 15 até 30, todo esse intervalo aqui, a empresa teve o que? Lucro. Em todo esse intervalo, a empresa obteve um lucro positivo. Um lucro positivo. E nesse intervalo que vai de 5 a 15, ela obteve um lucro negativo, que nós chamamos de prejuízo. Tudo bem? Agora que nós conseguimos olhar para esse gráfico e entender ele, né, a questão diz, ó, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é, então, ó, de 5 até 15,
itens produzidos, a empresa teve o quê? Prejuízo. Por quê? Porque o custo sempre foi maior do que a receita, né? Para ter lucro, a receita tem que ser maior do que o custo. Tudo bem? Veja, de 15 a 30, a receita maior que o custo. Então, nós tivemos um lucro positivo. Tudo bem? Olhando as alternativas, olhando nossas alternativas, veja, o que nós tínhamos dito lá? Que de 5 até 15 foi o quê? Prejuízo. Então, veja, de 5 até 15 está correto, nós tivemos prejuízo. Ó. A curva está abaixo do eixo horizontal, então aqui, prejuízo. Nós tivemos prejuízo. Tudo bem? E de 15 até 30, nesse intervalo aí, né? Entre 15 e 30, nós tivemos o que? Lucro. Tá aqui, ó. Apenas essa análise já é suficiente para nós chegarmos à alternativa correta. Porque ó, quando eu olho para esse gráfico de lucro, ó, aqui é o lucro, tá vendo? O que esse gráfico está dizendo para mim? Que de 5 a 30, a empresa sempre teve o quê? Lucro. Sempre houve lucro. E nós verificamos na nossa análise do gráfico que não, que houve um intervalo de prejuízo e depois um intervalo de lucro. Vamos para a letra B aqui. Ó. Peguei a E e a D, mas vamos para a B aqui. Ó. A B está dizendo que de 5 a 15 houve o quê? Lucro. Não, nós verificamos que de 5 a 15 a empresa teve o quê? Prejuízo. Então está errado. Ó, entre 15 e 30 elas teve prejuízo? Não, lucro. Então essa daqui não pode ser. Então essa não pode, essa daqui também não. A letra E, eu não estou seguindo a ordem, mas vamos lá. A letra E aqui, ó. Todo o tempo de 5 até 30 está dizendo que a empresa teve o quê? Lucro. E nós vimos que isso aqui não procede. A letra C diz o quê? Outra vez que entre 5 e 15 lucro e de 5 a 30 lucro. Não. Também nós vimos que não é isso que acontece. Então, a única alternativa certa é a letra A, né? Por quê? Porque no intervalo na produção entre 5 e 15 itens, a empresa teve prejuízo, e na produção entre 15 e 30 itens, a empresa obteve lucro. Então, a nossa alternativa correta é a letra A, né? O gráfico que representa o lucro dessa empresa é a alternativa A. Espero que todos tenham gostado da resolução. Tentei explicar de forma bem clara, bem intuitiva. Espero que todos tenham compreendido, tenham visto que essa questão ela é uma questão bem simples. Quem gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal. Em breve estaremos postando novas questões. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.